Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com você que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Bom, vamos falar de segurança pública? Aqui com o delegado regional executivo da Polícia Federal do Amapá, Dorival Ranucci Júnior. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Mônica. Obrigado pela oportunidade. Delegado, hoje o nosso tema vai ser sobre segurança pública. A gente vai falar sobre a campanha do desarmamento. Vamos falar também sobre o controle da Polícia Federal com relação às armas de fogo. Mas antes, vamos acompanhar um vídeo do Papa Francisco. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Nesse vídeo, o Papa Francisco pede o fim do comércio das armas, o fim da guerra, o fim da violência. Mas a gente vê e percebe, delegado, que é um desafio para a Polícia Federal fazer o controle de armas, não é isso? Sim. Então, conta pra gente como é que é o procedimento da Polícia Federal, como que a Polícia Federal age para fazer esses controles de armas aqui no estado do Amapá. Mônica, funciona da seguinte maneira. É importante a gente frisar que existem 3 tipos de controle de arma. O controle administrativo do comércio de armas de uso permitido. Esse é feito pela Polícia Federal. Além desse controle, eu tenho o controle administrativo do comércio de armas de uso restrito. Esse é feito pelo Exército. E além desse controle, eu tenho um controle criminal, um controle de combate ao comércio irregular de arma de fogo. Esse controle, em regra, é feito pela Polícia Civil, salvo se esse comércio for de caráter internacional. Aí a atribuição para investigar esse tipo de caso seria da Polícia Federal. Delegado, há algum tipo de documento que regulariza as pessoas para usar a arma? Interessante a sua pergunta, Mônica. Hoje quem pretende adquirir uma arma de fogo, para a gente falar desse assunto, na verdade, eu precisaria explicar a distinção de 2 conceitos, a posse e o porte de arma de fogo. O que é possuir uma arma de fogo? É ter uma arma de fogo na sua residência, no seu local de trabalho, no seu estabelecimento comercial, na sua empresa. O que é portar uma arma de fogo consigo, seja na sua bolsa, no seu corpo, no seu carro. Então hoje quem pretende possuir uma arma de fogo em sua casa, no seu estabelecimento comercial, se ele for o proprietário, ele deve se dirigir à Polícia Federal e buscar uma autorização para a compra da arma de fogo de uso permitido. Para obter essa arma de fogo, essa pessoa precisa ter no mínimo 25 anos de idade. Ela vai ter que declarar a efetiva necessidade da arma de fogo, ela vai ter que comprovar a idoneidade através de certidões negativas de todas as justiças, inclusive da Polícia Federal, de que não responde inquérito, ela tem que ter ocupação lícita, residência certa, e ela precisa ser considerada apta do ponto de vista psicológico e capaz do ponto de vista técnico, se submetendo a uma avaliação por psicólogos credenciados pela Polícia Federal no estado do Amapá, bem como por instrutores de tiro também credenciados pela Polícia Federal no estado do Amapá. Se ela atender todos esses requisitos que eu citei, ela consegue possuir uma arma de fogo. Isso significa que ela vai poder ter uma arma de fogo dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho ou dentro do seu estabelecimento comercial ou empresa, se ela for o proprietário, o titular daquele estabelecimento. Delegado Ranucci, o porte legal de arma é crime. Exatamente, Mônica. Não só o porte, Mônica, isso é interessante. A posse irregular de arma de fogo é crime também. Então, voltando ao começo da nossa conversa, existe a diferença entre a posse da arma de fogo e o porte de arma de fogo. Possuir uma arma de fogo em casa, no estabelecimento comercial lá, uma arma de fogo que eu não estou portando, é crime se essa arma não estiver registrada no SINARME,
O SINARMA é o Sistema Nacional de Armas, um sistema gerenciado pela Polícia Federal. E portar arma de fogo, como você havia me perguntado, também é crime. Significa que se eu saio com uma arma de fogo no meu corpo, na minha bolsa, no meu veículo, sem autorização para portá-la, e essa autorização é fornecida também pela Polícia Federal, eu também estou cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo. É interessante observar que esses dois crimes são apurados em regra pela Polícia Civil. A Polícia Federal faz o controle administrativo, ou seja, ela autoriza a pessoa a possuir ou a portar arma de fogo. Mas se a pessoa for encontrada em situação irregular, o inquérito policial que vai ser instaurado pela posse ou pelo porte irregular de arma de fogo será de responsabilidade, em regra, da Polícia Civil. Delegado, quem pode ter uma arma de fogo? Atualmente, o porte de arma de fogo, em regra, ele é proibido, né? O Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que é a lei que regra todo o trabalho da Polícia Federal de controle administrativo de arma de fogo, ela diz que, em regra, o porte não é mais permitido, salvo em casos excepcionais, como para os policiais, para os integrantes das Forças Armadas, para os membros do Ministério Público, para os membros do Poder Judiciário, entre outros casos. Então a regra é, acabou o porte de arma, não a posse, voltando aos nossos conceitos iniciais lá da nossa conversa. A posse não, a posse é mais fácil você obter a posse, mas o porte é muito raro você obter. Então são essas pessoas que poderiam, em regra, portar arma de fogo. São pessoas que a lei autorizou a ter o porte funcional, em virtude do exercício de suas funções, carregarem consigo uma arma de fogo. Delegado, vamos conversar agora sobre as pessoas que têm um comércio, que constantemente é assaltado. Para a segurança, ele pode ter uma arma? Olha, Mônica, ele poderia possuir uma arma no interior do comércio se ele for o titular, o proprietário daquele comércio, né? A lei prevê a posse de arma de fogo para a pessoa ter no interior do comércio, se essa pessoa for o titular do estabelecimento comercial ou da empresa. Para isso ele vai ter que atender aqueles requisitos que eu mencionei, declarar a necessidade da arma de fogo, ter mais de 25 anos, ter certidões negativas de todas as justiças, passar por um exame psicológico que ateste a aptidão psicológica, passar por um exame técnico que ateste a capacidade técnica dele. Se ele atender esses requisitos, ele pode, em tese, sim, obter uma arma de fogo. Mas é bom lembrar, ele vai poder ter a arma de fogo dentro do estabelecimento comercial. Ele não vai poder portar a arma de fogo, ele não vai poder sair com a arma de fogo, levá-la em seu veículo para casa, ele não vai poder fazer isso. E, delegado, e se for um caso de utilizar a arma para defesa pessoal? Nesse caso você já está falando do porte de arma de fogo, é aquela pessoa que carrega uma arma consigo, né, porque se sente ameaçada. É possível se obter o porte de arma de fogo no Brasil, mas ele é muito difícil, seus requisitos são bastante difíceis de preenchê-lo. Então, assim, essa pessoa, além de preencher todos os requisitos que eu mencionei para o nosso comerciante, ele vai ter que demonstrar a efetiva necessidade da arma pelo exercício de uma atividade profissional de risco ou que traga ameaça à sua integridade física. Se ele conseguir demonstrar isso, ele vai demonstrar através de boletins de ocorrência, onde ele já foi vítima de crime, de ameaça. Se ele conseguir demonstrar isso, é possível que a Polícia Federal defira a ele um porte de arma. E ele vai poder portar a arma, ele vai poder levar a arma consigo, no seu veículo, na sua bolsa, na sua mochila ou até na sua cintura. Uma dúvida, delegado. Quando uma pessoa vai viajar, por exemplo, para um outro estado, ela precisa de alguma documentação, de alguma permissão para poder deslocar para outro estado com a arma de fogo? Muito interessante sua pergunta, mãe. Existem duas situações. Existe o embarque armado, onde o sujeito embarca no avião levando a sua arma de fogo consigo, na sua bolsa, na sua mochila ou na sua cintura. E existe o despacho de arma de fogo, são duas situações distintas, onde o sujeito entrega para a companhia aérea sua arma quando ele embarca e no desembarque a companhia aérea reentrega a arma para ele. Os dois casos, o embarque armado e o despacho de arma de fogo, são de responsabilidade, a autorização desses dois procedimentos é de responsabilidade da Polícia Federal. Então, somente com autorização da Polícia Federal eu vou poder embarcar armado ou vou poder despachar a minha arma de fogo conforme o caso. Pessoas que têm porte funcional, por exemplo, como policiais, membros do Ministério Público, juízes, eles podem embarcar armado, mas mesmo assim vão precisar passar lá no plantão da Polícia Federal aqui no Amapá e pegar uma autorização para embarcar armado.
Pessoas que têm um porte, mas ele não decorre de lei, ele decorre de uma decisão da própria Polícia Federal que deferiu o porte daquela pessoa, ele vai poder despachar sua arma de fogo, mas em regra não vai poder embarcar portando arma de fogo. O mais interessante, Mônica, é que nos dois casos, tanto no embarque armado quanto no despacho de arma de fogo, a arma necessariamente irá desmuniciada. Não se permite no Brasil embarque armado ou despacho de arma de fogo municiada, ou seja, com munições no seu interior. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre o embarque armado? Se uma pessoa que não é policial, não é juiz, mas tem o porte de arma legalizado. Existem duas situações. Aquele que tem o porte funcional, que é o porte que decorre diretamente da lei, que decorre diretamente do exercício de determinada função pública. É o caso do policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil, o policial militar. E tem a situação daquele porte que não é funcional. É um porte que foi requerido, foi pedido para a Polícia Federal e a Polícia Federal autorizou aquele porte. É um porte temporário, que vale por determinado lapso de tempo. Qual a diferença dessas pessoas para efeito de viajar em aeronave? Aquele que tem o porte funcional, policial, juiz, membro do Ministério Público, ele vai poder embarcar armado, claro, com a arma desmuniciada para evitar qualquer tipo de incidente no avião. Mas aquele que tem um porte deferido pela Polícia Federal, ou seja, não é um porte funcional, ele não vai poder embarcar armado, em regra. Ele vai ter que despachar arma de fogo, ou seja, ele vai entregar arma de fogo para a companhia aérea desmuniciada. A companhia aérea vai fazer a guarda dessa arma durante o voo e quando ele desembarcar, ele vai pegar lá no guichê da companhia a arma de volta. Mas também ele precisa de uma autorização. Nas duas situações, tanto no embarque armado do juiz, do policial, o próprio policial federal precisa de autorização da Polícia Federal para embarcar armado. Então o policial federal não pode viajar sem autorização da própria corporação dele. Exatamente. Porque pode dar algum tipo de problema quando chega no voo. A companhia, Mônica, costuma rejeitar. Quando você chega no embarque, você precisa passar por um detector de metal, né? Se você estiver armado ali e não tiver uma autorização da polícia, não vão permitir a entrada na aeronave. Né? Porque, em regra, é proibido você portar munição, arma de fogo e explosivo em aeronaves, salvo situações excepcionadas pela própria lei, como são esses casos. Então, em todos os casos, para embarcar levando uma arma de fogo ou para despachar uma arma de fogo dentro do avião, eu preciso de autorização da Polícia Federal, se eu for policial ou se eu não for policial. Delegado, esse assunto é muito importante. Agora vamos falar sobre o desarmamento, que é a campanha do desarmamento. A Polícia Federal ela faz o colhimento de armas e ainda indeniza as pessoas. Em cada arma retirada da sociedade, essa campanha do desarmamento no Brasil, no estado do Amapá, ela vem contribuindo para a redução da criminalidade ou de mortes por arma de fogo, delegado? Em certos aspectos, Mônica, sim, ela reduz. Ela reduz algumas situações que eu vou exemplificar. Ela diminui o número de acidentes com arma de fogo. Aquela pessoa está limpando a arma de fogo na presença dos filhos, ocorre o disparo acidental. A pessoa que deixa a arma guardada em local indevido e uma criança, um adolescente tem acesso à arma e usa para brincar, como a gente já cansou de ver nos jornais, e acaba lesionando ou matando uma pessoa. Também diminui aquela situação em que o sujeito, portando sua arma, ia para um bar, se embriagava e no momento de embriaguez fazia o uso indevido da arma de fogo e acabava praticando um delito, né? Por causa de um conflito, um desentendimento. Também diminui o número de incidentes com arma de fogo nas situações em que o sujeito, por uma forte emoção, uma violenta paixão, assim, movido por um sentimento muito forte, ele lança a mão da arma de fogo que está com ele e toma uma decisão precipitada. Ele está com raiva, ele está com ódio, ele brigou com o vizinho e ele acaba dando um tiro do qual ele se arrepende depois. Uma briga de trânsito, onde o sujeito exaltado acaba usando a arma de fogo. Então, esse número de incidentes com arma de fogo, onde resultou em morte ou lesão corporal, reduziu. O grande problema, Mônica, é que a campanha do desarmamento, ela serve para as pessoas de bem, em regra. Essas pessoas é que vão procurar a Polícia Federal e dizer: eu tenho uma arma e eu quero entregá-la. O criminoso, em regra, não procura fazer a entrega da arma, né? A arma para o criminoso é uma espécie de instrumento de trabalho. Ademais, a arma do criminoso, ela não é adquirida de forma regular. Então, todo esse estatuto fala: olha, eu quero ter uma arma de forma lícita. É difícil portar uma arma de forma lícita. É difícil possuir uma arma de forma lícita. Mas o criminoso não se preocupa com isso. A arma do criminoso, ela geralmente é objeto de
de um comércio que veio lá do Paraguai, da Bolívia, que entrou no território nacional de forma ilegal. É produto essa arma de um outro roubo, de um outro furto, onde naquele momento ele se apoderou de uma arma de fogo de uma outra pessoa. E esse é a grande desafio, na verdade, do Estatuto de Desarmamento, é desarmar o criminoso. Isso se faz, em regra, através do trabalho investigativo, onde a Polícia Civil, em regra, investiga os crimes de posse, porte de arma de fogo de maneira ilegal, o comércio ilegal de arma de fogo, o disparo indevido de arma de fogo. Então é através da investigação criminal, do combate à criminalidade, que eu retiro a arma da criminalidade, né? Da mão dos criminosos. A Polícia Federal, nesse aspecto criminal, vai atuar quando houver o tráfico internacional de arma de fogo, arma que vem de outro país e entra no Brasil. Esse tipo de comércio irregular a Polícia Federal vai combater. O comércio interno aqui é a Polícia Civil, em regra, que vai combater. Delegado, pesquisando sobre o Estatuto, os dados é que mais de 500 mil armas já foram entregues de todo o Brasil, né, desde quando iniciou a campanha de desarmamento. Aqui no Amapá, o senhor tem dados de quantas armas foram entregues na Polícia Federal? Olha, antes de vir para cá, mãe, que eu fiz questão de levantar esses dados. Pelo sistema chamado Desarma, que é o sistema que gerencia a campanha do desarmamento, desde 2003, que é quando entrou em vigor o Estatuto de Desarmamento, e com ele a campanha do desarmamento, foram entregues no estado do Amapá 134 armas. Delegado, e para incentivar essa entrega de armas de fogo pela população? É o seguinte, o incentivo se dá através de uma indenização. Hoje quem entrega uma arma de fogo à Polícia Federal, ele recebe uma indenização de 150 a 450 reais, conforme o tipo de arma entregue. Como que o cidadão ele pode fazer para entregar, chegar até as autoridades, até a Polícia Federal? Por exemplo, se eu tiver uma arma de fogo na minha casa, eu quero entregar para a Polícia Federal, posso ir da minha casa na Polícia Federal? Excelente pergunta, Mônica. Bom, eu não posso simplesmente pegar a minha arma e sair transportando ela até a Polícia Federal. Usando o seu exemplo, eu tenho uma arma de fogo em casa, quero entregar na Polícia Federal. Se eu levar essa arma até a polícia, transportá-la no meu veículo, na minha bolsa até lá, e no meio do caminho houver uma blitz da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da própria Polícia Federal, eu vou estar praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo e posso até ser preso em flagrante. Então, o cidadão que pretende entregar uma arma de fogo, ele deve se dirigir primeiro à Polícia Federal sem a arma. Chegando lá, ele vai pedir um documento chamado Guia de Trânsito, que é um documento que a Polícia Federal dá para ele se deslocar de determinado trajeto, ou seja, da casa dele até a Polícia Federal, levando determinada arma em determinado dia. Nesse momento de posse dessa guia, mesmo que ele seja pego numa blitz levando a arma de fogo, ele apresentando esse documento para a polícia, ele vai poder continuar com a arma e fazer a entrega na Polícia Federal. Delegado, então usando um outro exemplo, se eu tenho uma arma em casa, só que a minha arma ela não é legalizada, ela é uma arma que está sem o registro. Se eu for até a Polícia Federal entregar, eu serei presa por estar com uma arma que não tem registro? Essa é uma pergunta muito pertinente. Não vai. Né? Existe uma portaria do Ministério da Justiça que permite a entrega de armas legalizadas ou não legalizadas. A própria arma raspada, né, que tem um número de registro raspado, que é uma espécie de arma fantasma, uma arma que não tem mais registro, não tem como ser localizada no sistema SINARB, ela pode ser entregue. O cidadão não vai sofrer nenhuma penalidade se levar essa arma com guia de trânsito até a Polícia Federal. Né? Inclusive, aquele que entrega uma arma de fogo à Polícia Federal, ele tem o direito de não se identificar. Né? Isso é para estimular realmente a entrega da arma. Não sofre penalidade, desde que vá com uma guia de trânsito da Polícia Federal, não precisa se identificar e, além disso, recebe uma indenização. Delegado Arnut, e se eu vou caminhando e encontro uma arma no chão? Essa arma, eu não posso pegar essa arma e entregar para a Polícia Federal? Qual é o procedimento? É uma situação bem delicada, mãe. Se você pegar uma arma com a qual você não possui registro, você pode incidir no crime de porte de arma de fogo. Se você levar essa arma para casa, você pode incidir no crime de posse de arma de fogo. Então o ideal é que, constatando a existência de uma arma, ficar no local, ligar para a Polícia Militar e comunicar que a arma está ali, né? E a Polícia Militar vai tomar as medidas necessárias para fazer o recolhimento da arma. Então, nesse caso, não precisa entregar para a Polícia Federal. Eu posso ligar para a Polícia Militar ou para o 190? Pode ligar para o 190 e dizer, olha, eu localizei uma arma, e dar a descrição da rua, o local preciso onde a arma está,
né? Eu estou aqui no local e pode solicitar até instruções da Polícia Militar. Como devo agir nesse momento? Devo aguardar aqui? Devo me afastar do local? Né? Que a Polícia Militar vai fazer esse trabalho de recolher essa arma. Né? Uma vez que o cidadão, se pegar essa arma de fogo e começar a transportá-la, pode incidir no crime de porte ilegal de arma de fogo. Muito bom, delegado. Eu adorei esse bate-papo com o senhor. E já convido o senhor para vir novamente, porque, sem dúvida, existem muitos assuntos para a gente falar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigada, gente. Foi muito bom o bate-papo. Delegado Dorival Ranucci Júnior, que ele é o delegado executivo regional daqui da Polícia Federal no Amapá. A gente falou sobre o desarmamento, a campanha do desarmamento, sobre o porte legal de arma, que é crime, e também sobre o porte legalizado, né, que é o porte registrado pela Polícia Federal e pelos órgãos de segurança pública. Gente, foi muito bom esse nosso bate-papo. O nosso programa está ficando por aqui. E aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. E a gente continua. Se você tiver a sua sugestão, manda pra gente. Se você tiver a sua pesquisa científica também, de graduação, mestrado, doutorado, manda pra gente. Que é um prazer compartilhar com o público que nos acompanha no canal da família. Bom, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!